Hoje foi o dia do apagão no Brasil, né? E o apagão da seleção brasileira, que tomou 3 gols do Japão em 19 minutos. Não dá. Uma seleção desse porte, com esse nível de jogadores que a gente tem, que tá falando em hexacampeonato, que foi lá tirar o técnico do Real Madrid para trazer para cá, não pode. Não pode, não tem pano para passar pro que o Brasil fez no segundo tempo hoje. Não pode, simplesmente não pode. Rapaz do céu. Vamos começar do começo. Para não parecer que foi um comentário oportunista em virtude do resultado, resultadista, agora é fácil e tal, eu vou relembrar o início da transmissão de hoje da GETV. Quando eu dizia, olha, estou surpreso com as 8 mudanças do Ancelotti no time. Primeiro porque eu imaginava que ele repetiria a formação para tentar consolidar logo uma maneira de jogar com os titulares, com aqueles que serão os titulares idealmente, né? E segundo porque o adversário, isso está dito na abertura da transmissão, volta aqui no YouTube que você vai ver, eu falei exatamente isso. O adversário de hoje é mais difícil que o de sexta. Então a lógica de você poupar 8 jogadores, ou de você observar outros 8 jogadores, é fazer isso, convenhamos, no jogo mais tranquilo para fazer. No jogo mais difícil, você tem que ir com a tua melhor formação, porque você tem que aproveitar uma rara oportunidade de enfrentar um adversário que vai te oferecer algum nível de dificuldade e resistência. E era o caso hoje. Então, de cara, eu já não entendi muito. Não gostei, não concordei, não entendi a decisão do Ancelotti. Ontem tudo caminhava ali para a repetição do time, só trocando o goleiro. A gente até falava disso aqui no vídeo. E de repente a mudança foi brutal. Nós mudamos 8 jogadores. Linha de defesa completamente diferente. Os 2 volantes mantidos, ok. Dali do meio para frente, só o Vini. Tudo diferente. O ponta direita diferente, o ponta esquerda diferente, o cara do meio campo diferente, todo mundo diferente. Em relação ao jogo contra a Coreia do Sul. E de cara o Japão já mostrou que era uma seleção de outro nível. Outro nível, fazendo pressão, né, dando muito trabalho pelos lados do campo. O Nakamura começou o jogo insinuante do lado esquerdo, o Paulo Henrique conseguiu conter, mas aí do outro lado o Kubo, que é jogador de 1 contra 1, infernizou, encheu o saco. E o Carlos Augusto não se saiu bem hoje na marcação pelo lado esquerdo do Brasil. Então era um jogo complicado. O Brasil foi pisar na área do Japão pela primeira vez com 9 minutos. Numa bola que o Matheus Cunha acreditou, depois dela pegar no calcanhar do Vinícius, e ele nem cruza, nem chuta. Depois só perto dos 20 que o Brasil vai chegar e tal. Aí saem os gols em jogadas muito inteligentes, de muita qualidade, do Bruno Guimarães para o Paulo Henrique, uma enfiada de bola, uma achada maravilhosa. Paulo Henrique, uma das boas notícias dessa data FIFA, se saiu muito bem, aproveitou, agarrou muito bem a oportunidade. E depois uma bola do Paquetá pelo alto para o Martinelli por elevação. Esse era o fator que desequilibrava o jogo. O Brasil não era superior ao Japão. O Brasil não era um time melhor em campo, próximo do gol. O jogo era difícil. O Brasil tinha dificuldade de pisar na área, de finalizar, de entrar na área e sofria com as escapadas em velocidade do Japão. E aí, 2 lances de muita qualidade deram a destravada, a famosa destravada no jogo. E aí o Brasil vai de boas pro intervalo, absolutamente tranquilo, 2-0, beleza, contendo os avanços do Japão, defesa se comportando muito bem, tudo tranquilo. Aí com 6 minutos do segundo tempo tem a falha do Fabrício Bruno, que é, sim, determinante para o resultado. É a única explicação do resultado? Não. Ele é o único culpado do resultado? Não. Futebol é um esporte coletivo. Porém, o fator determinante que muda a direção do jogo é esse, porque o jogo estava indo para um lado. Quando tem a falha do Fabrício Bruno, muda totalmente para esse lado aqui. Mudou o jogo. Mudou a confiança do Japão e mudou a confiança do Brasil. O Brasil esfarelou em campo. E esse é um sinal muito preocupante, que talvez ainda seja um reflexo de tudo que o Brasil viveu nesse ciclo e nos anteriores. Isso ainda pode ser uma sequela até mesmo do que aconteceu na Copa do Mundo de 2022 contra a Croácia. Do famoso apagão, dos famosos 4 minutos. De um time que toma o gol e fala, meu Deus, ó vida, ó céu, acabou tudo. Acabou tudo quando o Brasil tomou o gol hoje. Acabou tudo. E nós estamos falando de uma seleção de caras que jogam em grandes clubes do Brasil e do mundo.
A falha individual, ela vai ocorrer. É óbvio, o esporte é feito por seres humanos. Eles vão falhar, eles vão errar, eles vão ter dias ruins, eles vão tomar decisões pontualmente ruins. E você, como grupo, tem que superar isso. Tem que fortalecer o cara e tocar em frente. Falhou o Fabrício Bruno? Estava 2-1 Brasil ainda. O Brasil estava ganhando o jogo. Mas o Brasil passou a se comportar como se estivesse perdendo a final da Copa do Mundo, como se tivesse assim, um desastre. E é desastroso o que vem a sequência. São 3 gols sofridos em 19 minutos. Segundo gol, uma jogada lá pelo lado do Carlos Augusto, que sofreu o tempo inteiro na marcação. Pelo lado esquerdo, vem o cruzamento para a área. Nakamura vem, ninguém corta, o Fabrício Bruno sobe, pum, gol. E o terceiro é o escanteio, que eu acho que tem uma distância muito curta do cabeceio, né, do jogador do Japão, Maeda, né? Rapaz, eu esqueci o nome do camarada que fez o terceiro gol. É o artilheiro da Liga Holandesa e o artilheiro do Japão na eliminatória, o Ueda. Pronto, peguei aqui o Ueda. Eu acho que tem uma distância muito curta do Ueda para o Hugo Souza, mas também acho que era possível fazer um gesto técnico melhor do que o Hugo Souza fez. E o Hugo ia tomando um senhor frango depois já desse 3-2 do chute do Tanaka da entrada da área. Que me pareceu aquela coisa da indecisão entre encaixar e espalmar, e aí você quer tomar essa decisão em cima da hora, porque você não está totalmente decidido, e aí você acaba executando mal uma coisa e outra, e quase que a bola entra. Ia ser um frangaço assim histórico. O Brasil ia perder o jogo com 2 falhas bizarríssimas. A falha do Fabrício Bruno, ela é uma falha muito bizarra. Muito, muito. Uma bola absolutamente dominada, tranquila, ele erra, a chuteira prende, ele vai tocar para o lado, toca no adversário. Um horror. Mas é o ponto, voltando. A falha individual, ela acontece. O que não pode acontecer é o time desmilinguir. E aí, no teste emocional, o Brasil não passou. Porque, vamos lá, esse foi o primeiro momento de real dificuldade que o Brasil viveu na era Carlo Ancelotti. Nesses 6 jogos, meia dúzia, hoje foi o 6º. Não vou considerar o jogo contra a Bolívia. Então, são 5, tá? Porque, jogo de dificuldade também, Jorge, porque perdeu lá, 4.000 metros, tá? Vamos tirar esse? Vamos combinar? Sobram 5. Em nenhum desses 5, o Brasil passou pelo que passou hoje. Uma falha individual na casa do adversário, um adversário com qualidade que pode te machucar vindo para cima. Porque, vamos lá, quem o Brasil enfrentou até hoje na era Carlo Ancelotti? Vamos olhar as seleções, e aí não é nem só pegar o ranking da FIFA como parâmetro, mas eu acho que é uma boa métrica, tá? É uma boa métrica. E o saudosista, nós já tivemos Roberto Carlos, nós já tivemos fulano, nós já tivemos Nilton Santos, tá? Não é, né? Não é. É o que temos. O que temos é péssimo? Não acho. O que temos é melhor, nos coloca no nível das principais seleções do mundo hoje, principalmente Espanha, França e Argentina, que não à toa são as 3 primeiras do ranking, até Portugal, que está à nossa frente, eu acho que a gente fica um degrauzinho abaixo. Esse é o ponto do é o que temos. Então veja, com o cenário do é o que temos e com o caos que foi o ciclo do Jovem Ed, os primeiros 3 anos do Jovem Ed, de maneira irresponsável à frente da CBF, o resultado é isso aí. É 3-2 para o Japão. E o resultado é a sequência de marcas negativas que o Brasil está quebrando, que o Brasil está alcançando. Primeira derrota em casa na história das eliminatórias, com o Diniz. Primeira vez que o Brasil perde 3 seguidas na eliminatória. Primeira vez que passa uma eliminatória e não ganha da Venezuela. Primeira vez que perde para o Japão e por aí vai. É só primeira vez negativa. É só primeira vez que toma uma virada. Você sabia? Eu fiquei estarrecido com esse número. E aí só mostra também que, um parêntese aqui, agora uma nota pessoal, como esses jogos loucos, assim, eles me perseguem, cara. Pelo amor de Deus. O Brasil nunca tinha perdido para o Japão. Nunca tinha perdido um jogo em que ele sai ganhando por 2-0. Eu fiquei estarrecido. Nunca o Brasil tomou uma virada de 2-0 para 3-2. Nunca, na sua história, desde que entrou em campo pela primeira vez, nunca o Brasil tomou uma virada depois de abrir 2-0 no placar. Estarrecedor. Absolutamente estarrecedor. O que a gente viu hoje foi muito assustador.
E eu acho que o tom do Casimiro na entrevista que ele deu ao Carlos Gil na saída de campo foi o tom correto. Não é caça às bruxas, beleza, mas não dá para normalizar. Ele usa uma frase que é muito impactante, que eu acho que é muito feliz. Ele diz assim, é um apagão que pode jogar fora um sonho de criança. Esse tipo de coisa que aconteceu aqui, um apagão de 45 minutos, pode enterrar o sonho de uma vida, que é o sonho de ser campeão do mundo. É disso que ele está falando, é a isso que ele se refere. Perfeito. Absolutamente perfeito. Isso não pode acontecer. Mas para isso não acontecer, entenda, é essa reflexão que a gente está provocando no vídeo. Todos esses fatores precisam estar combinados. É a postura, o cara que joga no grande clube, o cara não pode, né, sentir tanto o jogo. Verdade. Mas a estrutura coletiva precisa também ajudar. O trabalho de consolidação de uma maneira de jogar precisa ser bem feito. E nada disso foi feito no ciclo. Nada. Aí você quer fazer tudo errado e achar que de repente vai dar tudo certo? Não é de repente, não é varinha de condão, não é varinha mágica. Não é. Eu poderia chegar aqui e fazer um vídeo espinafrando, esbravejando, mas eu não vou fazer isso porque os erros, os maiores erros que resultaram no que a gente viu hoje foram cometidos lá atrás. A gente já gritou pra caramba aqui, já esbravejou, já reclamou, resmungou, zoou o Edinaldo, já fizemos de tudo, as cagadas que ele fez. Agora, meu amigo, é tentar fazer diferente. Só que o tempo para fazer diferente é muito curto. Agora tem Senegal, Tunísia, França, depois Holanda ou Croácia, convocação para a Copa do Mundo, só tem mais 4 jogos. E o Ancelotti disse que a lista que ele quer soltar em março deve ser a lista já da Copa do Mundo. Ele já quer soltar em março a lista ou definitiva ou muito perto da lista que será definitiva. Então não tem muito para onde correr. Agora eu vou insistir nesse ponto do início da transmissão da GTV, do vídeo e da transmissão. É preciso consolidar uma maneira de jogar. É preciso. É importante ter formação e ter variação. Você tem o 4-2-4, você tem o 4-3-3, está tudo bem. Mas você precisa ter uma maneira prioritária, predominante de jogo, treinar, jogar, insistir com ela e apostar nela. Acho que se perdeu uma oportunidade nessa data FIFA de jogar com os titulares e com o 4-2-4 contra o Japão. Acho que a inversão de prioridade tinha que acontecer aí. O Japão era um adversário mais forte, mais difícil de se enfrentar. Então, contra o Japão, o Brasil deveria ter ido com a força máxima. Estou muito calmo para falar isso. Primeiro porque eu não sou vagabundo de ficar indo ao sabor dos ventos. Não sou esse tipo de cara. E porque eu falei isso antes da bola rolar hoje. Antes do jogo começar. Eu acho que o jogo para ir com a galera era hoje. Enfim, então ficam as muitas lições de tudo que aconteceu hoje. Foi feio, tá? Foi feio.